Hoje vamos resolver o exame de matemática, 12ª classe, 2017, primeira época. Já temos aqui um grupo bem formado nesse pen lesson e estou aqui o José Alfredo Stoy e os outros professores que participam ativamente, o Abranges Mavindelli e o Fanuel Machava. Aqui estão alguns contactos, não, é um contacto apenas, estou a ver aqui e-mail. Então podem me contactar usando este e-mail, josealfredostoy@gmail, no caso de existirem aí dúvidas. A seguir vamos para o próprio exame. Este é o exame de matemática, 12ª classe, 2017, primeira época, com duração de 120 minutos. Ok? Vamos ao exercício número 1. Primeiro vamos colocar isso à caneta. Exercício número 1. Qual é a proporção equivalente à negação de uma disjunção? É a primeira lei de De Morgan. Então isto é negar esta disjunção, é termos aqui não P e não Q. Temos aqui uma conjunção com proporções negativas. Alternativa A, esta é a alternativa correta. Muito bem. A seguir vamos para o número 2. Dadas as proporções simples P, o sol brilha e Q não chove. Qual é a tradução simbólica de se o sol brilha, então não chove? Agora, isto é uma implicação material. Nós temos isso na alternativa D. Aqui nós temos se o sol brilha, então não chove. Muito bem, vamos ao número 3. Qual é o domínio da expressão x sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos raiz cúbica de 3? Menos raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 1 menos x. Ok, aqui nós temos essa expressão aqui. Nós sabemos que o domínio de insistência de uma fração é que o denominador tem que ser diferente de zero. Mas para esse caso aqui onde eu estou agora, este é todo R. Então é só o conjunto R excluindo os valores que tornam esta função zero, ou seja, todo R excluindo o intervalo de menos 1 fechado até 1. Então a alternativa correta é exatamente a C. Então para uma outra aula aí de explicação sobre o domínio de existência, vamos fazer com calma estes exercícios e vamos fazer muitos exercícios para poderem perceber melhor. Número 4. Qual a solução da equação 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 1 igual a 30? Esta é uma equação exponencial. Tenho aqui 5 elevado a x, x mais 1 igual a 30. Muito bem. Eu vou colocar aqui 5 elevado a x mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Então tenho aqui duas potências com mesmas bases. Então aqui fez-se regras de operações com potência e adicionamos aí os expoentes e mantemos a base. Então não estou a voltar a escrever esse caso aqui. Então isso é igual a 30. Eu vou colocar em evidência o 5 elevado a x. Vou colocar 5 elevado a x e aqui eu vou ficar com 1 mais 5 e igualar a 30. 1 mais 5 é igual a 6, então 5 elevado a x vezes 6 é igual a 30. Resolver esta equação para 5 elevado a x, vamos ficar com 5 elevado a x igual a 30 sobre 6 e 30 dividido por 6 é igual a 5. Como já temos mesmas bases, podemos trabalhar com expoentes. Então resolvendo isto, vamos ter x igual a 1. Então a alternativa correta é exatamente esta. Então a solução da equação é exatamente x igual a 1. E se colocarmos isso, podemos perceber aqui, aqui é 1, aqui é 1, então 5 elevado a 2, isso dá 25, então mais 5 é igual a 30. É mesmo para provar. Número 5. Qual é a soma das raízes da equação x a quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Esta é uma equação biquadrática. Vou colocar aqui x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Muito bem, igual a 0. Está tudo bem. Eu vou colocar aqui x ao quadrado e x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4, eu não coloquei bem aqui, mais 4 igual a 0. Eu vou dizer seja, que é transformar isso numa equação quadrática. Então x ao quadrado é igual a um t de hábito, né? Então vamos ficar com t ao quadrado menos 5t mais 4 e igualar a 0. Para resolver esta equação quadrada que eu já tenho aqui em t, vou procurar dois números que adicionados dão aqui a soma menos 5 e o produto 4, não é? Então eu vou procurar esses números, são menos 1
e menos 4, não é? Então, usando a lei do anulamento do produto, T1 ou T menos 1 vai ser igual a 0, ou T menos 4 vai ser igual a 0. Aqui o T vai ser igual a 1, ou T vai ser igual a 4. Então, portanto, já sabemos que T1 é igual a 1 e T2 é igual a 4. Voltando a esta condição, estamos a dizer que x ao quadrado, a condição é x ao quadrado tem que ser igual a t. Então, x ao quadrado aqui é igual a 1 dos t, que é t1, que é 1. Então, resolvendo, x é igual a mais ou menos 1. Sabemos que isso vai ser raiz quadrada de 1. Então, será x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é igual a mais ou menos 1. A segunda condição é que x ao quadrado tem que ser igual a 4. E o x aqui é igual a mais ou menos 2. Por raiz quadrada de 4 é exatamente isto. Então, qual é a pergunta? Soma das raízes. Estamos a somar o x1. Primeiro vamos colocar as raízes, só para termos certeza. Eu vou colocar as raízes daqui. Eu tenho menos 1 em ordem da resolução, menos 2 e 2, não é? Então, somando, eu vou ter que somar o x1 mais x2 mais x3 mais x4 e saber quanto é que dá. Então, eu tenho aqui menos 1 mais 1 mais menos 2 mais 2. Então, somado isso dá 0, porque esses dois números são simétricos e esses dois números também são simétricos. Então, a soma de dois números simétricos é exatamente o 0. Temos aqui no número 6. Qual é o produto? Ok, nós assinalamos aqui a alternativa correta, exatamente a D. Perdão aí por esquecer, mas você não pode esquecer na segunda época aí fazer isso na folha de resposta. Qual é o produto das raízes da equação 2x? 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Queremos conhecer o produto das raízes. Vai só resolvermos, vamos agrupar o termo do terceiro grau com o termo do primeiro grau. Depois vamos colocar aqui o termo do segundo grau e o termo independente, igualamos a 0. Agora podemos fazer aqui um trabalho, vamos fatorizar isso, vamos ficar com 2x e aqui dentro vamos ficar com x ao quadrado menos 1 menos, vou colocar aqui x ao quadrado menos 1 e igualar a 0. Veja só, tem 2x, tem x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1. Podemos colocar isso em evidência. Eu vou fazer isso exatamente aqui neste passo. Vou colocar isso e somente se o 2x, não é? Vou colocar aqui x ao quadrado menos 1 a multiplicar o 2x menos 1. Então, com a lei do anulamento do produto, nós temos x ao quadrado menos 1 igual a 0 ou 2x menos 1 igual a 0. Resolvido isto, o x é igual ao quadrado é igual a 1 ou o 2x é igual a 1. Rapidamente resolvido, isso é igual a mais ou menos 1 ou x igual a 1 sobre 2, porque passamos o 2 para outro membro, passa a dividir. Agora aqui é raiz quadrada de 1, então aqui é mais ou menos 1. Muito bem, temos que multiplicar x1, x2 e x3. Atenção, x1 é igual a menos 1, x2 é igual a 1 e aqui x3 é igual a 1 sobre 2. Então, multiplicado 1 ou menos 1, 1 vezes 1 sobre 2, isso nos dá menos 1 sobre 2. E a alternativa correta é a B. Então, terminado aqui, vamos ao número 4. Qual é a solução da inequação 4x menos 2 sobre x menos 5 menor que 0? Muito bem. Primeiro vamos condicionar. Vamos calcular zeros. Condição. Temos que calcular zeros, né? Temos que calcular zeros para podermos usar a tabela. O 4x menos 12 tem que ser igual a 0 e o x aqui vai ser igual resolvido isso rapidamente, o x é igual a 3, o x menos 5 tem que ser igual a 0, resolvido isso rapidamente, o x é igual a 5. O 5 passa para outro membro, muda de sinal, então o x é igual a 5. Vamos à tabela. Eu vou colocar aqui a função f de x. Primeiro eu vou colocar aqui 4x menos 12 e aqui eu vou colocar x menos 5 e vou colocar aqui, vou continuar com a minha tabela e vou colocar 4x menos 12 sobre x menos 5 menor que 0. Eu vou procurar esta condição aqui. Aqui vou colocar menos infinito, aqui vou colocar o primeiro zero que é 3, vou colocar aqui menos infinito, o primeiro zero que é 3, aqui vou colocar 5 e aqui vou colocar o que é mais infinito.
Ok, muito bem. Aqui vamos colocar o sinal contrário de A. Esta é uma função linear. Então, a regra na tabela é essa. Coloca-se aqui o sinal contrário. Então, o sinal contrário é menos aqui. E quando colocamos o 3 exatamente aqui, vai dar 12. 12 menos 12 é igual a 0. Aqui vou colocar o sinal de A. É positivo. Se eu colocar o 5 aqui, vou ter 20. E 20 menos 12, isso vai me dar o quê? 8. Então aqui vou colocar o sinal de A. A seguir vou colocar o sinal contrário. Se eu colocar o 3 aqui, vou ficar com menos 2. Mas se aqui eu vou ficar com o sinal contrário. Aqui vou colocar 0. E aqui eu vou colocar o sinal positivo. Eu vou dividir o menos e menos, vou ter mais. Dividir o 0 por menos 2, vou ter 0. Dividir o mais por menos, vou ter menos. E dividir o 8 por 0, isso não existe. Eu vou colocar aqui. Então, dividir o mais e o mais, vou ter o que? Mais. E eu estou à procura de onde a minha função é exatamente negativa. Porque aqui vem 4x menos 2 sobre x menos 5 menor que 0. Então, eu estou à procura disto aqui. Para dizer o quê? Que o meu x pertence, vou escrever bem, x pertence a um intervalo aberto de 3 até 5 também aberto. E eu estou a ver isso na alternativa C. Muito bem. Ok, vou calcular essa matriz aqui de uma forma muito rápida. 1, 0. Vou calcular o determinante dessa matriz. Desculpa o que eu falei aí, se deu para entender. Eu vou repetir aqui. Parece que minha caneta está a ter probleminhas, mas eu vou aguentar. A tela está a aquecer. Estou a usar uma tela bem capacitiva, então aquece às vezes com o aplicativo que estou a usar aqui, então outras coisas tornam-se assim. E isso também cativei de reconhecer as formas. Ok, isso vai multiplicar isso, multiplicar isto, isto multiplica isto. Ok, se aqui isso foi bem feito, isto multiplica isto, isto multiplica isto, isto multiplica isto. Então vamos definir positivos aqui, positivos aqui. Então vou ficar com 1 mais 0 mais 1 menos 0 mais 0. É isso, né? 0 mais 0 mais 1. E aqui eu vou ter 2 menos 1, isso vai ser igual a 1. Então, determinante aqui é igual a 1, eu vou colocar aqui 1. E a seguir vou para o número 9. Qual é a solução desse 2 vezes o seno de x sobre 3 igual a 1, sendo 0 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2? Muito bem, aqui... eu vou resolver logo, né? Vou colocar aqui 2 vezes o seno de x sobre 3. Olha, o intervalo é aquilo. Tem que ser de 0 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2. Então, temos que ver aquela condição aí. Então, seno de x sobre 3 é igual a 1 sobre 2. O arcseno deste 1 sobre 2 é exatamente π sobre 6. Então, eu vou escrever isso. Vou escrever aqui seno de π sobre 6. Então, como já tenho tudo seno, vou trabalhar apenas com os argumentos. Então, eu vou ficar aqui com x sobre 3 igualar a π sobre 6. Resolvendo isto, o 3 aqui está a dividir, quando passa para outro membro multiplica, então vamos ficar com 3 vezes o π sobre 6. Vou procurar o máximo divisor comum de 3 e 6, que é o C, é o 3, então dividido 3 por 3 é 1, 6 por 3 é 2, então eu tenho aqui π sobre 2, então isso está dentro do intervalo indicado, porque veja que tudo isso é fechado, então eu vou colocar aqui a alternativa correta D. Muito bem. Número 10, qual é o valor numérico da expressão seno de 240 mais 2 vezes tangente de 315? Eu vou colocar aqui algumas condições. Eu sei que o seno de 240, vou buscar aqui. Aqui eu tenho seno de 240, tenho máxima certeza que é aqui. Então, se eu puxo até aqui, eu tenho menos raiz quadrada de 3 sobre 2, muito bem, negativo. E vou fazer o seguinte, aqui neste ponto aqui, vou ter um tangente equivalente a 315, que é 135 graus. 135 graus, faço isso porque o período tangente é exatamente 180, então quando faço a divisão tenho que calar nos 135. E isto é equivalente a 315. Vamos fazer isso numa outra aula, que será exatamente de trigonometria e não aqui. Ok, e tenho máxima certeza que este é o segundo quadrante, onde o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então o tangente é negativo aqui, senão é alguma coisa. Então o tangente aqui é negativo, então se é negativo, sabemos que é seno de 35 sobre seno de 45. Tem que estar no meio aqui, porque 45. Ok. Veja só. Aqui vamos ter raiz quadrada de 2 sobre menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E isso vai ser igual a menos 1. Eu volto aqui e coloco menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos 2 vezes... Não.
mais 2 vezes o menos 1. Estou a trabalhar com esta condição aqui. E eu vou ficar com menos raiz quadrada de 3 sobre 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Achado MMC, vou ficar aqui com menos raiz quadrada de 3, menos 4 sobre 2. Vou procurar isso nas alternativas e consigo ver isso na alternativa A. Mas veja só, os termos são os mesmos, só a forma como estão organizados. Vou colocar menos 4. Primeiro começaram por menos 4. Não vou buscar o meu apagador, estou no quadro, né? Ou a borracha. Vou limpar tudo e vou recomeçar. Vou colocar aqui menos raiz quadrada de 3, menos 4 sobre 2. E que é o mesmo que menos 4, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tenho isso na alternativa A. Muito bem. Número 11. Qual é a designação correta do conjunto das abscissas dos pontos cuja distância a menos 2 é inferior a 3 sobre 2? Geralmente representa-se por x menos a. Esta é a fórmula. Então, procurando isso, já temos o x. Então, o x estará menos 2. Então, isso será inferior a 3 sobre 2. Menos e menos dá mais. Então, é x mais 2 menor que 3 sobre 2. Então, esta é a representação geral. E isso temos na alternativa B. Prestem atenção. Muito bem, vamos agora subir para a página seguinte neste meu aplicativo Incredible. Nós usamos para escrever, né, no tablet. Muito bem. Número 12. Qual é a solução de módulo de x menos 1 igual a menos 4? Opa, isso não existe. O módulo de um número tem que ser sempre maior que... tem que ser um número positivo, menos 4 não. Então a solução é exatamente esta aqui. X pertence ao conjunto vazio. Não é possível, isso não existe. Ok, número 3. Qual é a expressão simplificada de permutação de n mais 1 mais n fatorial sobre permutação de n? Eu vou colocar isso de uma outra forma, que é n mais 1 fatorial mais n fatorial sobre n fatorial. E vou desenvolver n mais 1, depois n fatorial, não é? Mais n fatorial sobre n fatorial. E a seguir eu vou colocar isso em evidência e vou ficar com n fatorial, n mais 1, tudo isso sobre n fatorial. Simplifico isto, adiciono logo isso, fico com n mais 2. E tenho isso na alternativa C. Muito bem. Vamos ao número 14. Qual é o sexto termo? Desenvolvimento de x mais k elevado a 8. Aqui nós temos uma forma muito bonita. Esta aqui. Tp mais 1 é igual à combinação de n tomado p a p, que multiplica o x elevado a n menos p, vezes k, para o nosso caso, né? Como temos k aí, elevado a p. Estou a usar aquela forma, mas permitem calcular o p mais 1. Olha só. O p mais 1 tem que ser igual ao termo pedido. A questão a pedir 6, então vai ser igual a 6. E o P vai ser igual a 5, porque este 1 vai passar para o outro membro. Quando passa para o outro membro, muda de sinal, então fica 6 menos 1 e isso vai ser igual a 5. E aqui vou colocar T6 igual à combinação de N. N é 8. Atenção, N é 8, porque este aqui não é N é 8. E aqui o P é 5, então x é igual a N8 menos 5 e k elevado a 5. Finalmente, nós temos se somente se 6, T6 for igual à combinação de 8 tomado 5 a 5 de x elevado a 3 e k elevado a 5. Exatamente isto. Então, é isso que estávamos à procura e temos na alternativa A. Muito bem. Número 15. 2 homens e 3 mulheres. Pretende essa resolução exatamente do professor Abranges Mavembele e Fanuel Machava. 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho constituídas por 2 elementos com pelo menos um homem. Quantas comissões são possíveis criar? Olha só. Aqui nós temos uma mulher, a primeira, a segunda e a terceira mulher. O primeiro homem, o segundo homem. É isso, né? Então, primeiro vamos trabalhar com mulher 1. Mulher 1 está aqui com mulher 2 em uma comissão, saiu. Mulher 1 está com mulher 3 em uma comissão, saiu. Mulher 1 está com
o homem 1 é uma comissão saiu, mulher 1 está com homem 2, outra comissão saiu. A seguir vamos com mulher 2. Mulher 2 está com mulher 3, uma comissão saiu. Mulher 2 está com homem 1, uma comissão saiu. Mulher 2 está com homem 2, uma comissão saiu. Vamos agora à mulher 3. Mulher 3 está com homem 1, uma comissão saiu. Mulher 3 está com homem 2, uma comissão saiu. Homem 1 está com homem 2, a outra comissão saiu. Agora, nós queremos onde temos pelo menos um homem. Aqui não temos. Queremos aqui, queremos aqui, queremos aqui, queremos aqui, queremos aqui, queremos aqui, queremos aqui. Já sabemos que são 7 comissões. Vamos escrever aqui. 7 comissões. Ou podemos resolver simplesmente combinarmos 2, 1 a 1, multiplicar com 3 tomado 1 a 1, adicionado com combinação de 2, 2 a 2, vezes combinação de 3 tomado 0 a 0. Isso vai dar 2 vezes 3 mais 1, não é? Isso vai ser 6 mais 1 e também vai ser igual a 7. Atenção! Combinação de n tomado p a p é um exemplo, é igual a n fatorial sobre n menos p, não é? Fatorial vezes p. Lembra-se dessa forma, isso é muito bom. Então temos este 7 aqui na alternativa B. A seguir vamos para o número 16. Duas moedas não viciadas são lançadas uma vez ao mesmo tempo. Ok. Qual é a probabilidade de caírem com faces diferentes? Tá bom. Temos primeiro duas moedas cara a cara. Podem cair assim. Cara coroa ou coroa cara. Assim, ou coroa, né? Desse jeito. Então, de caírem com faces diferentes. Temos aqui duas vezes, né? Então, casos favoráveis, 2, casos possíveis, 4. Então, probabilidade é igual a 2 sobre 4 e isso é igual a 1 sobre 2, igual a 0,5. É o que nós temos aqui na alternativa A. Ok? Qual é o termo geral da sucessão 10, 7, 4, 1 e menos 2? Vamos ver isso. Não vamos fazer diferença, vamos experimentar, né? Vamos fazer o seguinte, 10 menos 10, quanto é que vai dar? Isso dá menos 3. Se eu fazer assim, 4 menos 7, eu vou ter menos 3. Ou aqui menos 2, menos 1, eu vou ter menos 3. Opa, a diferença é sempre a mesma, igual a menos 3. Então, é uma progressão aritmética. E a forma geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Como eu sei que A1 é 10, vou colocar 10 mais N menos 1 vezes a diferença. A diferença é menos 3. Então, trabalhando um pouco com isso, eu vou ter AN igual a 10. 10 aqui, menos 3N aqui e, por fim, mais 3, porque menos vezes menos aqui vai ser mais. E, finalmente, eu vou colocar aqui o meu AN, vai ser AN igual a... muito bem, 13 menos 3N. Eu disse 13, estou a escrever 10, mas não dá para borrar enquanto a nossa ferramenta aqui tem borrachinha bem bonita. Mas estou a ver que é o tamanho da minha borracha, mas estou a gastar tempo. Atenção, vou afinar um pouquinho, vou colocar assim para não apagar muito. E vou colocar aqui AN igual a 13 menos... É menos do que é mesmo? Eu esqueci. Menos 3N. Menos 3N. Eu tenho 13 menos 3N. Onde é que tenho menos 13 menos 3N? Ok. Vou procurar. E está aqui, na alternativa B. Então, esse é o termo geral. Bem, a seguir vamos. Número 18. Considera a seção de termo geral. O N igual a 3N mais 7. Qual é a ordem do termo 52? Aqui querem saber quando... Não, volta, menino. Quando o N... Opa, clicar uma vez, isso traz borracha. Olha lá. Ok, volta, menino. Então, o N, isso vai ser igual a 52. É isso que estão à procura. Veja só, eu tiro o N nesta minha sucessão. Aqui eu vou colocar 52 e vou igualar a 3N. 3N mais 7. Ok, o 3N fica aqui, termos independentes, para aqui, menos 7, e esse 3N, 3N vai ser igual a 45. Muito bem, este N passa para outro membro, eu vou colocar aqui aquele símbolo de equivalência. Então, se somente se o N for igual ou... Não, se somente se não pode ser, tem que ser então... Já tenho certeza, então tem que ser N igual a 45,
sobre 3 e n vai ser igual a 15. Eu tenho este 15 já na alternativa, eu já tinha assinalado no outro diazito aí. Muito bem, a alternativa correta é C, a ordem é 15. Qual é a classificação da sucessão AN igual a n sobre n mais 1 quanto à monotonia? Muito bem, primeiro é uma sucessão, então AN mais 1 menos AN tem que ser maior que 0. Aqui é crescente. Se isso acontecer, então esta sucessão é crescente. Vamos testar isso. Primeiro vamos colocar o AN mais 1 e adicionar só. Aqui vamos ter n mais 1 e no denominador vamos ter n mais 2. Fazendo isto de AN menos 1 menor que 0, vamos colocar aqui n mais 1 sobre n mais 2 menos n sobre n mais 1. Achando aqui o MMC, vou ter aqui n mais 1 e aqui vou ter n mais 2. Porque o MMC de n mais 2 e n mais 1 é n ao quadrado mais 3n mais 2. É só que bonito. A seguir estava a dizer que isto tem que ser maior que 0. Ok. A seguir vamos ter aqui n mais 1 com n mais 1 menos n mais 2. E aqui vamos ficar com n mais 1 com n mais 2. Ok, muito bem. Maior que 0. Ok, só para ter um bocadinho de space, eu vou pegar esta minha continha, vou colocar daqui, aumentar. Então, vou dizer ok. A seguir, vou fazer isso. É n ao quadrado, esta é a forma correta. Então, adiciona-se esses termos independentes. 1 mais 1 dá 2. Então, coloca-se com aquele n. Ficamos com 2n. 1 vezes 1 dá 1, menos n ao quadrado, menos 2 vezes o n. Trabalhamos já com o segundo caso. Então, aqui também n ao quadrado. É só 1 mais 2 dá 3, então é 3n. Depois 1 vezes 2, isso dá 2. Agora, este termo e este são simétricos, vão dar a sua soma vai dar 0. 2n e 2n também a sua soma vai ser 0. Isso maior que 0, então vou ficar com 1 sobre n ao quadrado mais 3n mais 2. Que vai ser maior que 0. Colocado qualquer, sabemos que n aqui pertence ao conjunto dos números naturais. Então, qualquer número natural que eu colocar aqui, vamos ver que, veja só, isso tem que ser diferente de 0. Atenção, tem que ser diferente de 0. Então, n aqui é maior que 0, então é crescente. Eu vou colocar aqui crescente. Ok? A seguir, de uma progressão aritmética de 5 termos, sabe-se que A1 é igual a 7, aqui nós temos A5 é igual a menos 9. Qual é a soma de todos os termos? Ok, nós sabemos qual é o fim disto. Então, Sn é igual a A1 mais AN sobre esta infinita. Atenção, sobre 2 vezes n, não é? Então, substituindo isto rapidamente, A1 é 7, mais ou menos dá menos 9 sobre 2 vezes o 5. Então, bem resolvido, aqui a soma vai ser igual. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1, multiplicado com 5. Isto vai dar o quê? Vai dar menos 5. Então, eu tenho esse menos 5 na alternativa D. Eu vou colocar aqui na alternativa D. Muito bem. Qual é a soma dos 5 primeiros termos de uma progressão geométrica cujo termo geral é AN igual a 2 elevado a n menos 2? Aqui já fizeram tudo. Isso é muito bom. Qual é a soma dos 5 primeiros termos? É como sabemos que AN aqui é igual a 2 elevado a n. Não, aqui tem menos 2, né? Então tem que buscar a minha borracha bem bonitinha, né? Olha que afinei aí. Então vou colocar aqui AN igual a 2 elevado a n menos 2. Bem bonito. A seguir eu vou colocar aqui. Eu quero, por exemplo, A1. A1 vai ser igual a 2 elevado a 1 menos 2. E isso vai ser igual a 1 sobre 2. Atenção, você estudou muito sobre isso, sabe porque é 1 sobre 2. Aumentar a dor de cabeça. Ok, muito bem. A formulinha é esta. A soma tem que ser igual a 1 a 1 primeiro, 1 menos Q elevado a n, não é? Tudo isto sobre 1 menos Q. Esse Q aqui é quociente, né? Então, vamos colocar aqui. Esse n vai ser igual a 1 sobre 2, 1 menos 2. Olha aqui, quociente aqui é exatamente 2. Então, a razão
elevado a 5, assim. Tudo isto sobre 1 menos 2. Atenção, 2 elevado a 5 é igual a 32. Né? Então, 1 menos 32 será menos 31. Então, teremos aqui menos 31 sobre 2. Tudo isso aqui sobre menos 1. Então, menos dividido por menos, isso vai ser igual a mais. Então, teremos aqui 31 sobre 2. Bem positivo, não é? Então, temos isto na alternativa C. Observe a figura para aqui, valor de x, f de x é menor ou igual a g de x. Neste ponto e neste ponto, tudo faz parte, então, é exatamente a alternativa D. A C, desculpa, é C, menos 1 até 2. Nem precisamos levar muito tempo. Vamos a número 23. Ok, qual é o conjunto que representa o domínio de E? Aqui, esse x aqui tem que ser, ou qualquer x, não é? Tem que ser diferente de π sobre 2 mais πk, não é? É isso que eu estou a escrever. Estou a dizer que todo o conjunto R vale mais. Nós temos que tirar o π sobre 2 mais πk. Este aqui é o domínio, não é? Então, nós temos isso na alternativa B. Alternativa B. Vamos dar mais aulas sobre isso. Observa a figura. Esta figura representa uma função injetiva. Eu faço isso para poder ver por que é injetiva, não é? Nós já sabemos por que é injetiva. Porque nós vamos fazer isso. Tchau. E eu vou ver. Não, é um ponto, é um ponto, é um ponto, é um ponto, é um ponto. Ok, é um ponto eu percebo que é injetiva, não é? Alternativa B. B. Muito bem. Número 25, na figura está representada a parte de gráfico de uma função f. Qual a afirmação verdadeira? Limite de 4 à direita, à esquerda, f de x é igual a f de 4. Vamos ver. Nós temos aqui o f de 4 representa por esse pontinho bem fechado aqui. Que neste ponto aqui é exatamente aquele 1, mas f de 4 também dá o mesmo valor. Vamos ver aqui o limite de f de x, 4 quando tenta... ok, exatamente a alternativa A. Aqui, o limite de x de 4, ou o limite de x, o limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda, assim, é igual a f de 4, correto? E limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda é diferente de f de 4. Isso não dá para discutir, só dá para explicar muito bem na próxima aula, bem detalhada, vamos falar exatamente de limites, não é? Número 26. Qual é o valor do limite de 2x menos 1 elevado a 5 vezes x mais 8 elevado a 7, x menos 1 elevado a 10 vezes x mais 3 elevado a 2? Ok, aqui a indeterminação, temos uma indeterminação, logo temos uma indeterminação, essa indeterminação será de infinito sobre infinito, não é? Já sabemos, teremos uma indeterminação, substituindo isso, vamos ter uma indeterminação de infinito sobre infinito, então para não levar muito tempo já conseguimos ver, mas é necessário colocar os valores para experimentar, porque você pode dizer que há indeterminação enquanto não há indeterminação, não é? Mas neste caso nós estamos a conseguir ver que há uma indeterminação. Então para você não levar muito tempo, nós colocamos aqui limite de x quando tende a infinito de 2x menos 1 elevado a 5 vezes x mais 8 elevado a 7 sobre x menos 1 elevado a 10 vezes x mais 3 elevado a 2. Muito bem, aqui vamos colocar de novo o limite de x quando tende a infinito d. Aqui vamos desenvolver esses casos notáveis, mas vamos trabalhar apenas com os primeiros termos. Por exemplo, 2x elevado a 5, vamos colocar aqui 2x elevado a 5, por exemplo, o x elevado a 7 para este segundo caso, e no denominador vamos colocar o x elevado a 10, só precisamos de termos com grau maior aqui. Então, é por isso que estamos a fazer isso. É muito fácil fazer desse jeito, procurar só apenas os termos com maior grau para fazer uma simplificação se puder. É desse jeito que nós podemos levantar esse tipo de determinação. Então, aqui o limite de x quando tem... Não, o limite de alguma coisa quando x tende a infinito, de 2x, eu sei que 2 elevado a 5 é 32, então vou colocar aqui 32x, tenho aqui 5 mais 7, então vou colocar aqui 12. Aqui também vou colocar x elevado a 12. Eu vou simplificar essa coisinha aqui, vou ficar com 32.
ficar com 32. Então, logo, o limite desta funçãozinha aqui é igual a 32. Coisa linda. Vamos agora ao número 27. Número 27, temos esse limite aqui. Vamos começar a substituir. Eu vou começar a colocar 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 elevado a 2, menos 12, sobre 0 elevado a 4, menos 5 vezes 0 elevado a 3, mais 6, isso vai dar 0, 0, 0, 0, mal colocado isso, e vou ficar com menos 12 sobre 6. E essa divisão aqui dá menos 2. Para dizer o quê? Que o limite de alguma coisa aí que eu vou ler a seguir, de x elevado a 3, mais 3x ao quadrado, menos 12 sobre x elevado a 4, escreve lá bem, x elevado a 4, mais 5x elevado a 3, mais 6 é igual a menos 2. Não há indeterminação. Não há indeterminação. Muito fácil. Alternativa B. Go para número 28. Qual é o valor de limite de 1 mais 3 sobre x elevado a x quando esse x tende a infinito? Aqui nós temos esse tipo de limite aqui. Primeiro vamos substituir, não é? Substituído isso, aqui vamos ter 1 mais 3 sobre infinito elevado a infinito. Isso vai ser igual a 1 mais 0. Esse infinito, esse não é infinito. Atenção, esse é o 8. Escrevi 8. Não, às vezes tenho falado sempre. No lugar de escrever infinito, eu escrevo 8. 8 em pé, ou 8 em pé, 8 detado. Então tem que ter 8 detado aqui. Então tem que ser infinito. Então 1 elevado a infinito. Então a indeterminação é exatamente de 1 elevado em infinito, não é? Então é exatamente isto que eu tenho. Resolvendo isto, eu vou procurar Euler elevado a k. Por que k? Estou a dizer que o k vai ser igual ao limite de x quando tende a infinito de 1 mais 3 sobre x. Não é? Já estou a levantar a indeterminação. Atenção. Então aqui k vai ser igual ao limite de x quando tende a infinito. Vai ser 1 menos 1 vai ser igual a 1x vezes 3 vai ser 3x. Então vou ficar com 3x sobre x. Simplificado isso vai ser igual a 3. Para dizer o quê? Que o k aqui vai ser igual a 3. Eu vou mudar este caderno. Eu não gosto desse tipo de caderno. Eu vou ter que colocar outro caderno ainda a resolver. Eu gosto muito deste caderno. Então eu coloco esse caderno com quadradinhos, um caderno de matemática. O k é igual a 3. Então Euler vai ser elevado a k, então vai ser elevado a 3. Tenho isso na alternativa D. Que coisa boa. Ok. Para que valor de x o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, x mais 2 apresenta um ponto de descontinuidade? Por exemplo, para o ponto dessa alternativa, só procurar um ponto que dá indeterminação desta função. O único ponto que dá indeterminação aqui é x igual a 1, porque se você coloca 1 menos 0, 1 menos 1, vamos ter 0 sobre 0. Então é este 1. Então depois você levanta e elimina alguns pontos. Então é x igual a 1. Então é exatamente isso, muito fácil. 30. Para que valor de k a função é de x? K se x é igual a menos 3, x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. Se x é diferente de 3, é o domínio a menos 3. É contínua no ponto de abscissa, x é igual a menos 3. Eu vou resolver aqui um limite lateral, né? Uma esquerda ou uma direita. Eu vou fazer essas definições para ser rápido, não? E para não confuncionar. Então aqui será uma parte do limite de x, por exemplo, quando tende a menos 3 para um dos lados, por ser esquerda, uma coisa parecida de k, que tem que ser igual ao limite de x quando tende a este menos 3, por exemplo, para a direita, né? Ou de x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. Esse é um caso, né, de resolução que você deve aplicar sempre. Agora vamos trabalhar aqui. Aqui vamos ter uma indeterminação de 0 sobre 0. Eu vou substituir só para ver. Menos 3 ao quadrado menos 9 sobre menos 3 mais 3. Isso dá 0, não é? Eu só estava a mostrar este dá 0, não 0 não. Vocês podem me perdoar por isso que eu estou a andar a escrever aqui. 0 aonde? 0 aonde? Não dá 0. Porque é 0 sobre 0, não é? Dá uma indeterminação. Então temos que levantar essa indeterminação. Então a seguir vamos colocar limite de uma constante, sempre essa constante. Então k vai ser igual ao limite de x quando tende a menos 3, né? De x menos 3 vezes x mais 3, não é? Tudo isso sobre x mais 3. Cortamos isto, então k vai ser igual
Este K aqui tão bonito, né? K vai ser igual ao limite de x quando tende a menos 3. Neste caso desse x menos 3. Então, substituído isso, vamos ficar com K igual a... Como temos x menos 3, não é? Vamos ficar com limite de x quando tende a menos 3, de menos 3, menos 3, não é? Esse caso aqui. Então, o K, limite de uma constante é essa constante mesmo. Então, o K será igual a menos 6. K é menos 6. Eu tenho isso na alternativa A. O resto é uma brincadeira bem bonita. Qual é a primeira derivada da função f de x igual a cotagente de x? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui f de x, né? Cotagente. Então, cotagente de x é igual... vou colocar aqui modo de voo, senão alguém vai me incomodar agora mesmo, enquanto estou a resolver. Vou colocar modo de voo. Estou a ver que alguém está para me ligar. Cotagente de x é igual a seno de x, tudo isso aqui sobre cosseno de x. Então, se eu derivo essa expressão, não é? Derivo essa expressão, vou derivar aqui, vou derivar tudo, né? Vou derivar tudo, vou ter, em primeiro lugar... Não. Vocês podem me perdoar, essa coisa de escrever tudo, eu estava aí a colocar modo de voo, até andei a falar, colocar o cotagente de qualquer maneira, e cotagente não é isso que eu escrevi, mas cotagente de x é primeiro cosseno de x sobre seno de x, esse é que é o correto. Agora vamos, queremos conhecer a sua derivada. Muito bem, o que será cosseno de x, derivado vezes seno de x, não vamos derivar aqui, menos... cosseno de x, nós vamos derivar, e o seno de x, e aqui vamos fazer o que com seno de x? No primeiro caso, derivamos o cosseno de x, e aqui não derivamos, né? O seno de x, vamos derivar só o seno de x. Então, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Ok, resolvido isto, vamos ter aqui seno ao quadrado de x. Eu vou colocar aqui seno ao quadrado de x. E aqui vou ter menos seno, né? Vou ter menos seno aqui nesse outro lado. Não é? Vou ter menos seno aqui, desculpa, vou ter menos seno aqui. E aqui vou ter cosseno de x. Então, cosseno de x, então isso vai me dar o que? Cosseno ao quadrado de x. Aqui demoramos muito sobre seno ao quadrado de x. Vou evidenciar isso. Vou ficar com menos seno ao quadrado de x mais cosseno de x. O tempo está a acabar. Eu vi aí agora quando abri. Cosseno de x ao quadrado sobre seno ao quadrado de x. Então, esta relação fundamental dá 1. Então, vamos ficar com menos, desculpa essa desordem aqui, seno ao quadrado de x. Então, é isto. Temos isso na alternativa B. Vamos passar para outro exercício. Qual é a primeira derivada da função f de x igual a x ao quadrado vezes Euler elevado a x? Queremos a primeira derivada de f de x igual a x ao quadrado vezes Euler elevado a x. Primeiro é x ao quadrado, não é a derivada, não é isso. A derivada, x ao quadrado, derivado, vezes Euler elevado a x, mais x ao quadrado vezes Euler elevado a x, também derivado. Então isso vai ser 2x Euler elevado a x, isso aqui vai ser Euler elevado a x de novo, então x ao quadrado vezes Euler elevado a x. Podemos organizar, olhar para umas alternativas onde tem essa organização aqui, então podemos colocar isso como Euler elevado a x, entre parênteses, vamos ficar com x ao quadrado mais 2 vezes o x, pode ser isso. Então a primeira derivada é esta aqui, nesta aqui. Então nós temos esta primeira derivada exatamente neste ponto. Eu não quero isso. Na linha C. Atenção, temos isso na linha C. Tenho certeza que é a linha C. A seguir vamos ao número 33. Qual é a segunda derivada? Primeiro vamos a primeira derivada. Não vou pegar diretamente. Então ficamos com 6x ao quadrado mais 2x menos 1. Segunda derivada. 2/10 e ficamos com 12x mais 2. Então temos isso na alternativa A. Vamos agora para... Deixa eu ver o tempo. Para apreciar. Estou nos 43 minutos. Eu vou continuar. Ainda tem tempo, tem 1 hora de tempo para gravar este vídeo todo. Para que valores de x, a função f de x é igual a x menos 3 sobre x ao quadrado mais 2x menos 8. Não é derivável. Ok, isso não é derivável para o domínio desta função. Para o domínio, neste caso, para o domínio, não é?
para os zeros, não, para os zeros desta função do denominador. Então é fácil, é só nós procurarmos. Eu estou a procurar caminhos bem rápidos para os próximos testes, mas a seguir nós vamos mostrar como fazer isso. Procuramos dois números que a sua soma dá 2 e o seu produto é menos 4. Então isso é mais 4, depois o x menos 2, que é igual a 0. Então x aqui é igual a menos 4, primeiro vamos com calma, professor, porque temos ainda tempo. Então x mais 4 igual a 0, ou x menos 2 igual a 0. Então vou continuar, x é igual a menos 4, ou x é igual a 2. Eu estou a procurar exatamente isso, x igual a menos 4, ou x igual a 2. E eu tenho isso aqui, na alternativa D. Muito bem. Considera a função f de x representada pelo gráfico. Qual é a opção correta? Aqui é só olhar para todo o gráfico. Nós vamos perceber que ela é exatamente menor no ponto 2. Então, é a alternativa D. Eu vou criar exatamente uma aula para explicar esse tipo de exercício. Então, só olhar para a primeira derivada no seu ponto 2, vamos perceber que é menor. Então, vamos criar uma aula com todos os efeitos e muito mais. Ok. Aqui nós terminamos com a resolução para todas as secções. Agora vamos para as secções, né? Temos primeiro aqui a secção de letras. Qual é a alternativa não correta? Esta primeira aqui, logo na primeira, porque temos aqui Z mais união com Z menos 0. Temos aqui os números não positivos junto com os números positivos. Dá um conjunto R. Isso é mentira. O resto está correto. Então é exatamente isso que está errado. Era só para ver o que não está correto. Não era para dar muitas voltas. Agora vamos aqui. Num seminário há 40 participantes. 18 falam português, 22 falam somente inglês e 3 falam as duas línguas. Vejam só, 22 falam somente inglês. 18 falam português, desculpa. 18 falam português. Não disseram somente português. Falam português, tá bom? Temos aqui então, não é? Eu vou reconhecer esta forma. Depois eu vou colocar aqui. Estou a fazer tudo ao vivo. Vou copiar. Depois de eu copiar, vou colar. Até seria duplicar. Então, depois de duplicar, eu vou fazer isto aqui. Eu vou colocar aqui português. Vou colocar aqui inglês. Os que foram as duas línguas são 3. Então, de 18 do português, vamos tirar 3. Vamos ficar com 15. E aqueles 22 que falam somente inglês. E aqui estão à procura dos que falam as duas línguas. O 22 mais 3, que é igual a 25. Só isso. E temos isso na alternativa B. Vamos a seguir para o número 38. 38. Sabendo que na divisão do polinômio px por x menos 2 obtém-se resto 25 e quociente q de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 9. Qual é a expressão que define p de x? Opa, boa coisa. O px tem que ser igual, primeiro, a esse que chamamos de divisão vezes o quociente, que é x, e adicionar com o resto, não é? Com o resto, está tudo em x. Essa é a forma. Para você conhecer essa forma, está tudo bem contigo. Então, o px aqui será igual. Eu vou colocar x mais 2, não é? Vezes o quê? Vezes x ao quadrado, mais 2x, mais 9, mais 25, que é o resto, não é isso? A seguir, vamos. Aqui, vamos distribuir o x vamos distribuir por x ao quadrado, mais 2 vezes o x, mais 9. Vamos distribuir o 2 por x ao quadrado, mais 2 vezes o x, mais 9 e adicionar com o 25. E isso vai nos dar x elevado a 3, x vezes 2x, vai nos dar 2x. Há uma falha. Eu estou a resolver isso com mais 2. Estão a ver esse sinal aqui negativo? Como estamos a resolver ao vivo, eu vou ter que deletar. Vou apagar, colocar o sinal negativo. Mas não se estragou muito, né? Eu vou colocar aqui. Não vi bem isso de estar a resolver mesmo aqui convosco. Colocar x menos 2 e o sinal aqui também vai ser negativo, não é? Vou voltar aqui e colocar o menos 2 vezes, né? Não está nada errado. Agora posso colocar x duas vezes o x ao quadrado, mais 9x, menos 2x ao quadrado, menos 4x e mais não está a reclamar. Mas não tem problema, vamos continuar. Menos 2 vezes 9 vai dar menos 18,
mais 25. Ok, simétrico, não é? 9x menos 4x, 5x. Então, eu tenho aqui P de x igual a x elevado a 3, 9x menos 4x, isso aqui dá 5x, 25 menos 18, isso dá 7, assim como está. Eu vou procurar x, tenho aqui na alternativa C, parece isso. Tem a alternativa C. Agora vamos. Qual é a relação da função? F de x igual a cosseno de 1 sobre 2x. Quanto à paridade? Essa função aqui, a função é cosseno. Então, cosseno é par, é sempre par, não é? É par. Não é? Ok. Observa a figura. Qual é o contradomínio da função? E aqui, terminamos aqui no 4. Estão a ver, né? Então, começamos de menos infinito. Então, o y pertence ao intervalo aberto de menos infinito a Z4. Aqui, e fechamos porque faz parte, então procuramos isso, menos infinito até 4, e temos isso aqui, então é a alternativa B. Vamos agora para as ciências. Qual é a distância do ponto P? Vamos ver aqui o tempo, se vamos conseguir resolver. Estamos no minuto 50, estamos a crescer, temos ainda 10 minutos, já fizemos em 50 minutos, fizemos 40 perguntas, vamos agora para a secção de ciências. Qual é a distância do ponto P? O ponto é 3 e 2, não é? E a reta é essa aqui, reta 4x menos 3y mais 9 igual a 0. Então esta aqui é a reta. Então a distância do ponto a uma reta tem que ser igual àquela forma bonita ali, que vem ax mais bx, não é? Mais c, então tudo isso sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Muito bem. Nós sabemos que o valor de a é 4, então colocamos 4 vezes x é 3. Aí está. A seguir temos menos 3, multiplicamos com o valor de y. O valor de y é 2, colocamos 2 mais 9. Tudo isso sobre raiz quadrada de a é 4. 4 ao quadrado mais c mais b, menos 3 ao quadrado. Então isso vai ser igual. Aqui temos 12 menos 6 mais 9. Aqui temos 25, né? Somado 25. A seguir vamos ter 12 menos 6, vamos ter o quê? 6 mais 9 é 15. Raiz quadrada de 25, 5. 15 dividido por 5 igual a 3. Então a distância do ponto P, 3, tendo na área da equação que é 3. Então temos isso na alternativa B. Qual é a expressão analítica da inversa da função f de x igual a 3 vezes logaritmo de 1 menos x na base 2? Muito fácil, porque f de x aqui está a dizer que é igual a 3 vezes logaritmo é 1 menos x na base 2. Isso é o mesmo que ter y igual a trabalhar a logaritmo de 1 menos x. Acho que é isso que diz a propriedade, não é? Não, aqui vamos inverter. Eu vou colocar x no lugar de y para começar a trabalhar. Então, 1 menos y, porque estou a inverter. Inverter é fazer isso. Onde tem x, colocar y. Eu entendo assim. Então, a seguir, este logaritmando tem que ser igual a base elevado a este logaritmo. Então, vamos ficar com 1 menos y elevado a 3 igual a 2 elevado a x. Então, 1 menos y é igual a raiz cúbica de 2 elevado a x. Ou y é igual... Menos y é igual a raiz cúbica de 2 elevado a x menos 1. Então, multiplicado tudo isso com menos 1, então vamos ficar com y igual a 1 menos raiz cúbica de 2 elevado a x. Vou transformar isso para procurar aí a solução. A inversa, não é? A inversa é igual a 1 menos 2. Então, este 3 aqui é denominador, não é? Então, o x é numerador quando colocamos isso aqui sobre expoente fracionário. Então, temos aqui f de x igual a 1 menos 2 elevado a x sobre 3. Então, tenho esta alternativa D. Então, a alternativa correta é exatamente a D. Vamos ao número 38. Qual é o domínio da função g de x igual a logaritmo de módulo de x? Aqui é módulo de x. Significa que mesmo colocar menos 2
vamos ter solução. Mesmo colocar 1, vamos ter solução. Então a única coisa que não aceita aqui é 0. Então é todo R, excluindo o 0, só isso. A alternativa B. É só experimentar. Como é módulo, colocar um módulo não é mais, atenção, não é mais, por colocar um módulo, mesmo menos 4, módulo de menos 4, vai ser 4. Good. Número 39. Conjunto, ainda temos tempo ou estamos a falar só? Temos tempo. Gravando. Sai a barinha, volta aqui. No conjunto de números complexos, qual é a solução da equação x ao quadrado mais 4 igual a 0? E x ao quadrado mais 4 igual a 0. X ao quadrado igual a menos 4. X igual a raiz quadrada de menos 4, mais ou menos, atenção. E x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. E sabemos que i é igual a raiz quadrada de menos 1. Opa, essa condição é bonita. Então, colocado aqui, vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 4, quanto é que dá? 2. E aqui vamos colocar o que? I. E acabou. Então, esta é a solução. X pertence a este conjunto aqui. Mais ou menos 2i. Muito bem. Aqui é igual integral de x elevado a 4 mais 3x ao quadrado mais 1 função de x, não é? Estamos a procurar de integral de x elevado a 4 mais 3x ao quadrado mais 1 em função de x. Então, isto vai ser igual a, primeiro, x, vamos adicionar 1 aqui. Ficamos com x elevado a 5 sobre 5. E aqui vamos ter o que? 3, x elevado a 3 sobre 3 mais x mais c. Então, simplificado isso, vamos ter x elevado a 5 sobre 5 mais x elevado a 3 mais x mais c. Ok, tendo isso, vamos colocar a alternativa correta A, não é? É o que tem isso. É o que tem isso. Por aqui vem x ao quadrado. Aqui não tem sobre 5. Aqui está erradinho. Bem feito. Então, fim. Chegamos no fim. Então, vou resolver também a segunda época.